E aí, pessoal, já aguardando a partida do Grêmio, porque o Sub-20 jogou e nós vamos falar sobre isso, a derrota tricolor na estreia, nome por nome, para você conhecer melhor os meninos da base tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. É entrar no link e conhecer um pouco mais dessa oportunidade. Gente, estou aqui já na Rádio Bandeirantes, hoje eu comento o jogo do Grêmio contra a equipe do Fortaleza, mas cheguei cedo aqui para acompanhar o jogo do time Sub-20 do Grêmio, que atuou na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, lá em Eldorado, contra o time do Botafogo. O time do Botafogo, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, um bom time Sub-20 e que tem um jogador espetacular, que é o Matheus Nascimento, que marcou gol, que foi bem demais no jogo. Realmente é muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Atuou no rebaixamento da equipe do Botafogo. Ele atuou alguns jogos já no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vi jogos dele contra o Atlético Mineiro. E aí nessa turma ele mostrou sim muita qualidade. A zaga do Grêmio teve muita dificuldade para conter esse menino, Matheus Nascimento. Tem que ficar de olho nele. Tem que ficar de olho nele. Já sei que em algum momento se tentou, se fez sondagem, mas realmente é um jogador muito interessante. Mas o nosso olhar, obviamente, é para o lado do Grêmio. E nós temos aí algumas ponderações. O Grêmio jogou com Hugo, Iago, Gustavo Martins e Vidmar. O Vitinho, que é o titular da posição, já está na transição. Então jogou Vidmar na lateral esquerda. Ele que tem, vou contar uma história aqui, uma história bem legal desse rapaz aqui. Lustosa, Velasco, Gabriel Silva, Carlos Maia, Léo Fenga e lá na frente o Matheus. Tá? Esse é o time que saiu jogando, o time comandado pelo César Lopes, conhecido treinador aí que está há algum tempo no Grêmio e tem ótimo trabalho aí para contar, está trabalhando muito bem e está revelando jogadores, que é o objetivo geral disso. O Grêmio no Sub-20 também tem muitos meninos jovens, não é? Nós não estamos falando do último ano de campanha desses meninos Sub-20. É um time jovem, um time que vai sofrer alguns percalços como o de hoje. Né? O primeiro tempo hoje foi muito ruim, o jogo virou 2-0, foi muito complicado o primeiro tempo. No segundo tempo tem algumas modificações, entrou especialmente o Ronald, que nós vamos falar sobre isso. A defesa, tá? Iago, Gustavo Martins e Vidmar, não comprometeu, eu acho que muito em cima do talento, da qualidade do jogador do Botafogo, mas o Vidmar tem uma história legal. Esse menino era do Inter até pouco tempo atrás. Ele começou toda a carreira no Inter, era meia articulador, começou toda a carreira no Inter e agora foi para o Grêmio há poucos meses. O Grêmio montou um contrato com ele e ele está já atuando. Hoje atuou como titular, como eu disse, o titular era o Vitinho acabou saindo, o Vitor lá, e ele que entrou e eu achei um jogador de boa qualidade, mas a grande curiosidade é essa, o jogador fez toda a base no Inter e o Grêmio conseguiu contratar, conseguiu botar esse jogador vai, olha, nós vamos ouvir falar bastante nele. Quem entrou no lugar dele é um jogador que eu particularmente gosto muito, o outro lateral esquerdo. Por que eu estou citando os dois laterais? O Iago também é bom jogador, lateral direito, tá? Também é bom jogador. Eu gosto muito do lateral direito da transição, tá? Muito. E acho que o Iago é um jogador que está vindo também, lembrando que nós temos o Wanderson, e a gente tem que ficar de olho, os lados do campo cada vez mais difíceis da gente construir jogadores, né? A história está contando isso. Aí nós temos o Vitor, o Vidmar, que jogou hoje o primeiro tempo e grande parte do segundo, e o Cuiabano. Cuiabano é um lateral esquerdo muito forte, foi muito bem no time sub-17 do ano passado e que está começando na reserva. O meio-campo com Lustosa, Velasco e Gabriel Silva, especialmente o Lustosa e o Velasco, no primeiro tempo tiveram dificuldade e no segundo tempo entrou o Ronald. O Ronald, para quem conhece esse canal, já viu eu falar sobre ele. Ele entra no primeiro tempo, ele é um volante posicionado, menino das categorias de base lá da escola, tá? Lá da escola, menino criado lá. E sub-17, venceu ano passado, fez 18 esse ano, o Grêmio renovou o contrato, ele é reserva ainda desse time do César Lopes. Hoje se viu que ele vai ser reserva há muito pouco tempo, né?
muito pouco tempo. Foi o grande destaque do Grêmio no jogo, ele que entrou no segundo tempo, mas é jogador ele é líder, ele é forte, ele é um volante posicionado, assim, desses que daqui a 3 jogos ele é o capitão desse time e assume essa condição e não vai ser aquela gandaia toda. Eu gostei, de um modo geral, eu gostei de praticamente todos os jogadores. Achei que falta um pouco de força, né? Um pouco de força. Um jogador que esperava muito que pudesse produzir foi o Léo Fenga, não conseguiu produzir, não conseguiu dar andamento às jogadas, um pouco afoito para tentar mostrar trabalho, um pouco nervoso, me pareceu, para exatamente tentar mostrar, mas é um jogador que eu tenho muita confiança. Aí a gente viu a entrada do Rubens para modificar um pouco o time. O Rubens também é um menino talentoso. O Grêmio, de fato, tem nessa leva aqui um time bem talentoso. Hoje sentiu, e a gente tem que sempre ponderar. O Matheus Nascimento, o atacante do Botafogo, é de fato um grande jogador, tá? É um jogador que já está num estágio muito acima desses meninos. E hoje, claramente, a gente notou isso, a gente entendeu isso. A partir dos primeiros passos, a gente já via que era um jogador de movimentação perigosa, jogador de qualidade e um jogador que conseguiu criar muitos problemas. No segundo tempo, o treinador mexeu um pouco na estrutura, a figura do Ronald deu um pouco de tranquilidade e o Grêmio melhorou. O sub-20. Por que eu faço questão de vir aqui, gente, e colocar para vocês esses pontos, para a gente começar a se ambientar com esses nomes? A gente precisa. O Grêmio é uma continuidade, a gente precisa se ambientar com esses nomes. E a derrota, muitas vezes, ela é fundamental para o crescimento desses jogadores. Não adianta a gente só passar na cabeça a parte bonita dessa história. Não, a gente tem que passar também e falar nas que não dão certo. Nas derrotas, nas duras derrotas. O Grêmio estreou no Sub-20 com derrota, o Sub-17 do Grêmio está apanhando no campeonato, está tendo muita dificuldade. A própria transição, o Grêmio diminuiu a idade. Quando tu pegou aquele time Sub-23, terminou para o Sub-21, tu passou praticamente todo o time Sub-20 para jogar a transição. E isso apressa todos. Eu senti falta de algumas peças aqui, especialmente do Zinho, que eu soube hoje está no time Sub-19, não está no Sub-20. Mas acho que é um menino que pode sim fazer parte do Sub-20 para dar esse ponto um pouquinho mais pesado para ele. Acho que se ele estivesse no campo hoje, o Grêmio poderia ter um pouco mais de sorte. Mas é importante se habituar e se ambientar com esses nomes. Os nomes que eu destaco hoje, o nome do Ronald para mim me parece um dos nomes mais importantes. É um jogador que vai dar o que falar, mas todos eles aqui, de alguma maneira, merecem o nosso reparo, o nosso toque, porque são jogadores de muita qualidade. O Grêmio tem um grupo interessante e a gente vai acompanhar. Hoje não deu, perdemos, mas vamos ver se o Grêmio principal hoje ganha e depois nós vamos acompanhar, porque tem Sub-17 e tem também a transição durante a semana e nós vamos falar muito sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.